Uma boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Mais uma vez aqui no nosso encontro semanal no Templo Unificado Irmão Radamés. Aqui é onde estudamos as palavras do nosso Senhor Jesus, onde nos encontramos para refletir e aprender com os ensinamentos dele, né? E cada dia mais continuamos lendo a nossa Bíblia Sagrada, que nos traz reflexões sobre a nossa vida. A leitura de hoje foi a cura de uma mulher enferma. Estava Jesus passando pelas ruas, né? E a multidão o espremia. Eram tantas pessoas ao seu redor que ele ficava meio que esmagado em meio a essas pessoas, né? E nisso, uma mulher que tinha uma hemorragia há 12 anos, ela encostou nas vestes de Jesus e na mesma hora a hemorragia estancou. E Jesus perguntou: alguém me tocou? E ninguém falou, né? Então os apóstolos falaram, em meio a todos estes da multidão, muitas pessoas devem ter lhe tocado. E ele disse: não, alguém me tocou e eu senti de mim sair o poder. Então a mulher se sentiu, né, acuada e envergonhada, falou: sim, Senhor, eu lhe toquei e no mesmo momento eu fui curada por você. E ele disse para ela: a tua fé te salvou. Tu acreditar que eu poderia te salvar foi a sua salvação. Vá em paz e siga a sua vida. Uma passagem tão pequena, né? Palavras. Talvez a passagem não tenha sido tão pequena, mas a leitura da Bíblia é muito pequena. É Lucas, capítulo 9, do versículo 43 ao 48. Então são 5 versículozinhos falando sobre essa passagem, aonde Jesus, né, sem fazer nada, apenas a sua presença curou uma mulher que tinha hemorragia há 12 anos. E ele falou para ela que não foi ele que curou, que o que curou ela foi a fé que ela tinha, a crença que ela tinha que ele seria capaz de curar. E assim as coisas se dão na nossa vida, encarnação após encarnação. Nós vamos vivendo achando que os outros podem fazer as coisas por nós, enquanto que tudo que nós precisamos está aqui e aqui. Tudo que nós precisamos está em nós. Jesus conseguia operar milagres porque hoje a gente sabe que ele dominava, né, a manipulação dos átomos como ninguém. Ele tinha um conhecimento da física quântica perfeita para a época dele. Ele já sabia, ele já veio sabendo como fazer isso. Então ele operava milagres mesmo. Mas em outras passagens da Bíblia, ele fala para nós que nós somos deuses, né? Vós sois deuses, são capazes de operar todos os milagres que eu opero e ainda mais. Basta que acreditem. E nesse capítulo, né, nesse versículo, a comprovação. A mulher encosta em suas vestes e no mesmo momento
a hemorragia estanca, porque ela acreditava de todo o seu coração que Jesus era a salvação para ela, era a cura para sua doença. E aí nós passamos todas essas vidas, toda essa eternidade, toda essa vida atual, né, achando que nós precisamos que outros façam as coisas por nós, acreditando que não somos capazes. Muitas vezes tomando quantidades enormes de remédio para estabilizar isso, para estabilizar aquilo outro, sem perceber que toda a cura que a gente precisa está dentro de nós, está na nossa mente, né? Está no nosso mental, na nossa capacidade de acreditar que nós podemos, que nós somos capazes de nos libertar de qualquer mal que possa nos acometer. É claro que quando a gente traz, né, algo kármico de outras vidas e que a gente vai precisar de alguma forma, em algum momento, passar por aquilo, nem a gente quer, né, inconscientemente curar aquele karma para que a gente possa resgatá-lo. Ou então, quando a gente está tão desacreditado, tão cabisbaixo, tão sofrido, a gente não tem forças para nos libertar dos males, né, que nos acomete. Mas isso são raras as exceções, tá? Porque a gente já sabe que karma, a gente pode se libertar pelo amor ou pela dor, né? Se a gente amar o próximo, se a gente fizer coisas boas às outras pessoas, a gente não vai ter aquela doença que a gente deveria ter por questão de karma. Então, são raros os casos. Já estamos tranquilos com relação a isso. E somatização, né, só depende de nós. Somatização quer dizer agregar antimatéria no nosso corpo a fim de que aquilo se transforme em uma doença. Como que a gente faz isso? Remoendo raiva, não perdoando, tendo rancor sobre as coisas, frustrações, né? Todos os sentimentos negativos agregam antimatéria no nosso corpo, né? E acabam indo para um dos nossos órgãos, aonde acomete alguma questão de saúde, né? Então, se eu tô usando a minha imunidade, né? Os anticorpos para proteger a minha mente de todas essas frustrações, de todas essas coisas, eu acabo descuidando, por exemplo, de um fígado e eu acabo tendo um problema no fígado. Ou aqueles anticorpos acabam indo cuidar de um fígado, porque eu tô bebendo demais, e ele acabam descuidando de um coração, eu posso ter um problema no coração. É tudo mental, é tudo a gente que decide o que vai acontecer conosco. Então, a gente não pode se descuidar, né, do nosso corpo, do nosso vaso físico, porque a gente precisa dele para cumprir com a nossa missão aqui no planeta. Então, a gente precisa estar sempre nos policiando, fazendo exercício de respiração, fazendo meditação, tentando encontrar o porquê daquelas frustrações, daquelas raivas, daquelas tristezas que nos acometem, né? Para que a gente possa colocar isso para fora e não ficar dentro, né? Fazendo estrago no nosso corpo. É o cuidado que a gente precisa ter. Então a gente consegue passar por uma encarnação sem ficar doente, né? Pelo amor ou pela dor. Usando o amor, a gente se livra dos karmas, e usando a cabeça, a inteligência, a gente não somatiza doenças no nosso corpo.
Então, esses são os principais cuidados com a matéria. Mas vamos supor que mesmo a gente tendo esses cuidados, ainda acontece alguma coisa. Igual a mulher lá da passeata de Jesus lá, que segurou na roupa dele e se curou, né? Vamos supor que ainda aconteceu alguma coisa. A gente ainda tem o poder, né? Através da nossa fé, através de tudo aquilo que a gente acredita, de curar as enfermidades do nosso corpo. Porque às vezes, que nem no caso do Miller, quando ele teve, né, o ciático, o problema do ciático, ele foi não sei quantos médicos, cada um dizia uma coisa. Mandava tomar um tipo de remédio, né, não resolvia, mandava tomar outro tipo de remédio, não resolvia. E já não tinha mais, estava desatinado com aquela dor ali. Até que ele compreendeu, né, começou a assistir os vídeos e as coisas ensinando como a mente tem poder sobre o nosso corpo. Quando ele conseguiu compreender que aquilo ali dependia somente dele, ele se curou. Nunca mais atacou. E quando dá uma incomodadinha e uma fisgadinha, né? Porque ai, qual é o de nós que não tem uma fisgadinha no ciático de vez em quando? Mas aquela crise horrível que jogou ele em cima de uma cama por quase um mês. Por quase um mês, nunca mais, né? E quando tem uma coisinha assim de leve, ele vai ali, medita, se concentra, né? Bota os mantras e passa. Então aprendeu, né? Com a fé a se curar. Aprendeu a acreditar que nós somos deuses e somos capazes de conseguir tudo aquilo que a gente quer, né? Tudo aquilo que Jesus fez por nós, a gente consegue fazer e ainda consegue fazer mais, se quiser. E a gente não pode fazer, não consegue fazer só pela gente, a gente consegue fazer pelas outras pessoas, né? Já falei aqui que a minha avó era uma médium de cura sensacional, evangélica da Assembleia de Deus, impunha suas mãozinhas sobre uma pessoa doente e fazia sua mandinguinha ali, porque era só oração, né? A gente chama de mandinga, ela chamava de oração. Dava passe? Não, orava pelo enfermo. Tudo a mesma coisa. E ela conseguia operar milagres, né? Ela conseguia realmente fazer com que aquela pessoa melhorasse, se curasse da sua enfermidade. Então, nós podemos, além de fazer por nós, nós conseguimos fazer pelos outros. O que a gente precisa é ter duas mãos, um coração puro, né, com a vontade de ajudar, uma mente que nos faça acreditar e ter certeza de que nós conseguimos auxiliar aos outros. Porque tudo aquilo que a gente faz tendo a certeza que consegue, a gente consegue. Quantas pessoas às vezes me perguntam, mas será que se eu assistir o vídeo ali eu consigo melhorar? Eu digo, depende do que tu acredita, né? Depende se aquelas palavras que estão sendo ditas naquele momento vai chegar no teu coração e transformar alguma coisa dentro de ti, né? Depende do que tu tá precisando naquele momento. Às vezes chega até mim pessoas que perderam um filho, que perderam um bebê na gravidez, que perderam a mãe, um pai, um parente, né? Pessoas que estão doloridas, porque não compreende que o nosso mundo, esse aqui material, não é a nossa verdadeira casa, né? Nosso mundo verdadeiro, a nossa casa é o mundo espiritual. É por isso que todo mundo morre. Porque se a matéria, o mundo material fosse a nossa verdadeira casa, nós não íamos morrer, nós íamos ficar aqui para sempre. Então é por isso que a gente vem, estuda, né? Passa por essa escola para se aprimorar, para aprender, para experienciar situações de alegria, de tristeza, de dificuldade, de frustrações, para que a gente saiba lidar com tudo isso
e volte para casa com uma bagagem perfeita de aprendizado. Mas a gente volta, todos voltam. Todos que encarnam na Terra vão desencarnar. Ninguém fica para semente, né? Isso aqui é um planeta escola. Tem escolas espirituais, né, ao redor dele, que é onde a gente, quando se comporta, né, faz as coisas certas, a gente vai, quando desencarna. Quando a gente não se comporta, a gente vai para um lugar, uma escolinha um pouquinho pior, né? Mas também vai, porque aqui não é a nossa casa. Ai, o que aconteceu aqui? Tá tudo certo aqui. Aqui tá travado. Não travou aí, não? Ainda? Voltou. Porque aqui não é a nossa casa. Dá esses, né? Trava ali a internet aqui, volta ali, mas a gente continua. Como eu estava dizendo, aqui não é a nossa verdadeira casa. Nossa verdadeira casa é o mundo espiritual. E é lá que a gente vive. Lá a gente vive 200, 300 anos até retornar e reencarnar de novo. E caiu a internet de novo. Não tá travando aí? Agora tá, mas eu acho que Daquela outra vez, né? É. Deixa eu ver se eu não tô com a internet errada aqui. Não, era pra estar na sala na certa. Coisa séria. Se comporta a internet, as pessoas estão lá querendo ouvir. Não tem muitos, mas tem alguns. Eles que estão querem ouvir. Então, gente, o que a gente precisa pegar de lição, né, com o nosso Senhor Jesus? É que a nossa fé, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente vivencia, né, é o que nos faz sermos o que somos. Nos faz termos saúde, nos faz sermos prósperos, nos faz sermos felizes. Agora, se a gente acha que a gente merece tristeza, caiu de novo, a gente merece tristeza, frustração, miséria, né, pobreza, a gente vai ter, porque tudo aquilo que a gente acredita. Boa noite, Ângela, tudo bem? Boa noite, Beth. Boa noite às pessoas que chegaram por aí, deram uma passadinha. A gente acredita naquilo que a gente tem, né? Então, tudo o que nós temos é porque a gente acredita que merece. Se eu tenho uma casa boa, é porque eu acredito que eu mereço uma casa boa. Se eu tenho problemas, é porque eu acredito que eu mereço problemas. Eu tenho o pai que eu pedi a Deus, eu tenho a mãe que eu pedi a Deus, eu tenho os filhos que eu pedi a Deus. Se eu tenho problemas com eles, travou, vai, tá indo e voltando, não sei o que eu vou fazer na internet. Se eu tenho problemas com eles, o problema é só meu, porque fui eu que escolhi vivenciar essas experiências com eles. E aí a gente vai tentando, né? Vai levando, vai buscando auxiliar, buscando conduzir o máximo possível. Buscando se reconciliar com os nossos pais, né? Quantas vezes a gente tem problema, assim, sei lá, não se fecha, não se entrosa com a nossa mãe, com o nosso pai. E a gente tá aqui para isso, para nos reconciliar. Não sei o que eu vou fazer também, tá horrível. Tá horrível. Mas eu vou ficar observando no YouTube. Então a gente veio aqui para se reconciliar mesmo, né? Para que a gente possa voltar dessa vida, né? Voltar para nossa casa em paz com aqueles que vieram dividir essa aventura que é estar no planeta Terra encarnado junto conosco.
e que nós consigamos, né, durante a nossa encarnação, essa reconciliação, esses ajustes, que a gente consiga aparar as arestas das nossas diferenças, das nossas dificuldades com as pessoas que a gente ama, que muitas vezes a gente não consegue aparar as arestas. A gente possa pedir a Deus, né, pra gente conseguir essa reconciliação com as pessoas que a gente ama, porque foi para isso que a gente veio junto com eles nessa vida, pra gente poder se entrosar. Mas vamos deixar nosso mentor falar, que hoje ele veio que veio, seu João Antônio, deu 7 estradas, 7 encruzilhadas, tava há um tempo sem falar conosco, né? E ele vai vir aqui nos explicar um pouco mais sobre o poder da nossa mente e a força da nossa criação e até onde a nossa fé nos leva. Um salve para os filhos na terra. Salve a todos. Um salve para os irmãos que estão lá de longe. Então, Senhor Jesus diz que aquilo que acontece conosco é responsabilidade nossa. Quando ele falou para a mulher que tocando as suas vestes curou a sua enfermidade. E ela disse, o Senhor me curou. E ele disse, não, a sua fé curou você. Olha como ele passa para cada um de nós a responsabilidade sobre os problemas da nossa vida. Porque se a gente fica esperando pelo doutor, pelo Sete, pelo Senhor Joaquim, por qualquer outro, para fazer as coisas por nós, a gente não age na vida. Qual foi a ação que a mulher fez para se curar? O mínimo esforço necessário que Deus quer de nós. Espichou sua mão e encostou na veste de Jesus. É o mínimo esforço. Quando Allan Kardec questionou o Espírito da Verdade sobre como podemos mudar os nossos hábitos, nossas más tendências, ele disse que era possível. Então Kardec ainda foi mais longe e disse, mas é difícil, porque é uma coisa muito forte em nós. Ele disse, o mínimo esforço. Você precisa do mínimo esforço. O que falta para vocês é a vontade de fazer esse esforço. De estender a mão
e tocar as vestes do nosso Senhor Jesus. Eu sei que posso falar para os filhos de conhecimento, porque passei séculos afundado na lama, sem fazer o mínimo esforço para sair dali. Eu não entendi o que seria isso. O que Jesus dizia, a tua fé te salvou. Eu não entendi que quando ele dizia, você é Deus e pode fazer tudo aquilo que eu faço. Eu não entendi e fiquei até o dia que, olhando aquela luz que muitas vezes já tinha ido até mim, tentando me tirar do atoleiro que eu me coloquei. Muitas vezes eu vi aquela luz e não dei importância, mas ele não desistiu. O dia que eu olhei aquela luz e pensei, por favor, já não aguento mais sofrer. Me ajuda a sair daqui. Fiz o meu mínimo esforço. Quando ele me jogou o terço aceso, que eu peguei em minhas mãos, que eu saí voando, flutuando daquele atoleiro. E ele pôde me conduzir para um tratamento de trabalho. Então, a gente não precisa esperar por séculos, por muitas encarnações, para fazer o mínimo esforço de mudar a nossa existência. A gente pode aproveitar a experiência do outro para fazer a nossa mais rápido e mais fácil. A gente pode pegar o exemplo da mulher enferma, estender a mão e encostar nas vestes de Jesus. A gente pode pegar a experiência de um Exu atolado na lama e fazer o esforço de orar para a entidade de luz nos ajudar. Todo o mínimo esforço que for feito será recompensado. O que precisa, meus irmãos, é querer. É querer se reconciliar com o pai, é querer se reconciliar com a mãe, é querer se reconciliar com o filho, com o vizinho, o chefe. É o mínimo esforço. Porque às vezes a pessoa que nós achamos que nos magoou nem sabe que nos magoou. Um chefe, quando ele te dá uma ordem mais forte, ele acha que está no seu direito de fazer isso. E você se magoa, mas ele não sabe. Então você se reconcilia com ele. O filho, quando fala de mau jeito com o pai, não sabe às vezes que aquilo ali está magoando o pai. Acha que aquilo ali é uma defesa dele. O pai, quando dá uma ordem severa para o seu filho,
pensa que está fazendo bem pro filho. E assim, exemplos afora. O que cada um precisa é dar um passo, o mínimo esforço. Falando de doença, como a da irmã que se curou ao tocar as vestes de Jesus, quando colocamos em nós obstáculos para a nossa cura, estamos nos afundando nos atoleiros onde eu estava. Quando percebemos que só depende de mim me curar e ficar bom, e agimos em direção àquilo, em busca daquela cura, estamos indo de encontro com os ensinamentos do nosso Senhor Jesus. Os filhos ouvem muito falar que Exu é do mal, que Exu é das trevas, que faz maldade pros filhos, que come animal vivo. Os filhos têm que entender que existe vários tipos de entidade. E não é por se dizer Exu que vai fazer esse tipo de coisa. O Exu, propriamente dito, meus filhos, é um ser que na grande maioria das vezes sofreu muito pelo seu orgulho e pela sua vaidade. Esteve no fundo do poço por todas as suas más tendências. Mas não quer dizer que vai fazer maldade para os outros. Entidade que faz a maldade, que chamam Exu, são os nossos irmãos perdidos nas trevas, que se comprazem em ver o sofrimento de outro irmão, que se comprazem em escravizar esses irmãos, em dominar de alguma forma. Não pensem que Exu é tudo a mesma coisa. Mas existe irmãos que fazem o domínio dos encarnados, sim, e que mora nos umbral grosso, sim. E que quando esses encarnados que são manipulados por eles desencarna, são levados para a lama, sim, assim como eu fui. Por isso, meus irmãos, o melhor que se faz na vida encarnada é seguir o conselho de Kardec. O mínimo esforço para dominar suas más tendências. O mínimo de vontade para dominar suas más tendências. Que aí poderá desencarnar em paz, sendo acolhido pelo seu anjo de guarda, pelo seu mentor, por aquele que trabalha com você na Terra. O conhecimento, meus irmãos, é a base para a salvação das almas encarnadas.
que as almas encarnadas precisam para se libertar é ter conhecimento, é buscar pelo conhecimento. É só o que precisa. Saber que tudo que aquele outro passou, você não vai precisar passar. Você pode ser livre para viver a sua experiência terrena com alegria, com amor, se doando ao seu próximo, aquele que necessita de ajuda, ao invés de se entregar às frustrações e às tristezas que somam doença no seu corpo. Como a filha falou antes, curamos o nosso corpo através do amor. Evitamos doenças kármicas através do amor. Nos libertamos desses karmas. E evitamos todo tipo de mal físico, curando a nossa mente. Não sentindo raiva, não sentindo ódio, não sentindo inveja, não desejando mal ao outro, pensando só as coisas boas que a vida pode oferecer. Se entregando ao Jesus. Quando você consegue se entregar a Jesus, você se liberta de todo o mal que pode acometer na face da terra. Consegue compreender como um Exu que saiu do fundo da lama está aí, sentado na frente de vocês, falando como qualquer outra entidade. Enquanto que muita gente só acredita que Exu tem que bradar, gritar, julgar e machucar os irmãos. Mas o amor daquele nego que os filhos sentem e sabe que é de verdade, ele curou os 7 aqui. E ele há de curar cada um dos filhos, porque ele ama de uma forma tão pura que é só o filho pensar nele que aquela luz já lhe acolhe e lhe afaga. Esse amor que transformou o 7 de um monstro enterrado na lama, nesse irmão que hoje os filhos vê aqui, falando como gente, pode transformar qualquer coisa. Pode transformar pedra em flor. Pode transformar lama em água, sombra em sol. O amor pode transformar qualquer coisa na vida dos filhos. É só se deixar ser amado. Que a lição de hoje para os filhos seja essa. Se deixar ser amado pelo velho Joaquim. Que ele lhe dá tudo aquilo que você precisa.
Ele quer amar os filhos. Ele quer que os filhos sintam o amor dele. Assim como ele fez comigo, me tirando do fundo da lama. O meu respeito por esse ser de luz, meus irmãos, não tem como explicar na terra. O meu sentimento de gratidão por ele faz com que eu rasteje nas pedras para ajudar aqueles que ele me pede. Se ele me pedir 7, rasteje nas pedras, se atire do penhasco para ajudar esse ser que eu amo. De olho fechado, eu faço. De olho fechado. Tudo o que tiver ao meu alcance, eu faço. Porque eu senti em mim o amor dele. Assim como os filhos também sabem sentir o amor dele. E como diz o nosso amado e querido, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Você seja louvado. Para todo sempre, meus irmãos. E eu peço a esse mesmo nosso Senhor Jesus Cristo que derrame sobre os irmãos na terra, nesses momentos de aflição, aonde irmão mata irmão, aonde a guerra destrói famílias. Eu peço a esse mesmo nosso Senhor Jesus Cristo que derrame da sua paz sobre a pátria dele, aonde ele peregrinou quando esteve na terra, para que aqueles irmãos compreendam que nenhum é melhor que o outro e que toda a vida que tem aqui é importante e que cada irmão que aqui habita tem uma missão para cumprir. Eu peço ao nosso Senhor Jesus Cristo que abençoe a todos os irmãos na terra, aos meus irmãos que estejam enfermos, que estejam doloridos, que estejam sofrendo, que Ele possa derramar das suas bênçãos, da sua misericórdia sobre todos. E que aqueles nesse momento que quiser fazer o seu pedido de cura a nosso Senhor Jesus Cristo, aproveite essa egrégora e faça, que será atendido em nome de Jesus. Eu tenho certeza, eu creio. Um salve a todos os irmãos na face da terra. O 7 vai se retirar. E uma boa noite a todos.